Existe uma realidade incômoda que atravessa séculos e que Maquiavel, com sua lucidez implacável, jamais tentou suavizar. Os homens raramente reconhecem o valor daquilo que possuem diante de si, e quase sempre só despertam para a importância de alguém ou de algo quando o perdem. Essa verdade, que se manifesta tanto nas relações políticas quanto nas relações pessoais, foi observada por ele não como uma teoria distante, mas como um fato corriqueiro da vida. A política de seu tempo, marcada por traições, mudanças súbitas de alianças e ingratidão constante entre governantes e governados, oferecia provas abundantes dessa lógica. Quantos príncipes foram depostos por súditos que acreditavam que poderiam encontrar líderes melhores apenas para depois perceberem que haviam trocado estabilidade por caos? Quantos aliados abandonaram pactos em busca de vantagens momentâneas apenas para se arrependerem tarde demais? Maquiavel via, repetidas vezes, que o ser humano é movido mais pelo desejo do que pela gratidão, mais pela falta do que pela presença. E essa percepção deu forma a uma das mais duras lições de sua filosofia. Não espere ser valorizado pelo que oferece em abundância, porque o reconhecimento só nasce diante da ausência. Essa constatação nos atinge de maneira desconfortável, porque toca em algo íntimo. Todos nós, em algum momento da vida, já sentimos a dor de sermos desvalorizados em nossas presenças e exaltados em nossas ausências. Um amigo que sempre esteve disponível de repente se afasta, e só então as pessoas percebem o quanto ele era essencial. Um parceiro que foi subestimado, quando decide partir, deixa um vazio que escancara sua importância. Um profissional dedicado que sempre cumpriu suas funções sem falhar é ignorado, até o dia em que deixa a empresa e sua falta se torna insuportável. É nesse espaço entre presença e ausência que Maquiavel enxerga a ingratidão como parte natural da condição humana. Para ele, o homem não valoriza o que tem porque considera o presente como algo garantido, como se fosse direito adquirido. A abundância cria hábito, o hábito gera indiferença e a indiferença mata o reconhecimento. Só quando a abundância é substituída pela falta é que o valor se revela com clareza, e isso é válido tanto para um governante que desaparece do trono, quanto para um amigo que se afasta silenciosamente. Maquiavel nos alerta para esse padrão humano, porque sabe que o governante que ignora essa verdade está condenado a perder o poder. A história está cheia de líderes que acreditaram que o amor e a lealdade de seus súditos eram sólidos, apenas para descobrir que essas virtudes evaporam diante da primeira dificuldade ou diante da sedução de uma promessa rival. O governante que se ilude com a gratidão do povo se torna vulnerável, porque não percebe que a gratidão é frágil e a memória humana é curta. É como se Maquiavel nos dissesse: não conte com a valorização contínua, porque os homens só despertam para o valor real de alguém quando experimentam sua ausência. Essa verdade, dura e incômoda, coloca nas mãos do líder a responsabilidade de administrar sua presença e sua ausência de maneira estratégica, sabendo que, muitas vezes, menos é mais, e que a constância excessiva pode se transformar em invisibilidade. Esse raciocínio vai além da política e invade o território das relações humanas mais comuns. Porque tantas vezes só reconhecemos a importância de alguém quando já não o temos por perto. Talvez porque a mente humana se acostume rapidamente ao benefício constante e o que é constante perde o brilho. A atenção recebida todos os dias vira obrigação. O cuidado oferecido sem falhas vira normalidade. A presença garantida se torna pano de fundo. Não é ingratidão consciente, mas uma espécie de miopia emocional. Enquanto temos, não vemos. Quando perdemos, sentimos o peso. Maquiavel, observador agudo da natureza humana, percebeu isso e transformou em uma lição prática. Se você deseja ser valorizado,
Não entregue tudo de forma contínua e previsível, porque a previsibilidade gera desdém. Saber retirar-se, saber ausentar-se no momento certo, saber criar a sensação de escassez é uma forma de conquistar reconhecimento mais sólido. A ausência, usada de maneira estratégica, pode se tornar uma arma mais poderosa do que a presença constante. É interessante notar como essa lógica também aparece em sua famosa reflexão sobre a generosidade. Maquiavel alerta que a generosidade contínua, em vez de gerar amor e gratidão, gera desprezo e ingratidão. O governante que distribui favores sem medida cria dependentes insaciáveis, que nunca estarão satisfeitos e que logo passam a exigir mais do que agradecer. Quando esse governante se vê obrigado a reduzir os benefícios, passa a ser odiado por aqueles que antes recebiam. É um paradoxo cruel. Ao dar em excesso, em vez de ganhar reconhecimento, perde-se o respeito. Essa mesma lógica pode ser aplicada às relações pessoais. Quanto mais nos doamos sem medida, mais corremos o risco de sermos vistos não como valiosos, mas como garantidos. O reconhecimento não nasce do excesso, mas da percepção da perda, da falta, da escassez. O que é raro é valorizado. O que é abundante, banalizado. E é exatamente por isso que tantas vezes só nos damos conta da importância de alguém quando ele desaparece. Essa verdade, por mais desconfortável que seja, pode ser libertadora quando compreendida. Em vez de esperar reconhecimento contínuo, podemos aceitar que o ser humano funciona de outra forma e podemos aprender a usar essa lógica a nosso favor. Ao invés de tentar conquistar valor pela presença incessante, podemos conquistar valor pela ausência estratégica, pela capacidade de nos retirar no momento certo, de criar espaço para que os outros percebam nossa importância. É um jogo delicado, porque a ausência total leva ao esquecimento, mas a presença constante leva ao desgaste. O segredo está no equilíbrio, no saber aparecer e desaparecer de acordo com as circunstâncias, no saber oferecer e negar de forma calculada. Essa é uma arte profundamente maquiavélica, porque exige leitura atenta da natureza humana, coragem para contrariar impulsos imediatos e habilidade para transformar a ausência em instrumento de poder. O mais fascinante é que, ao aplicar essa lógica, não estamos apenas compreendendo Maquiavel, mas também nos compreendendo. Todos nós já fomos ingratos em algum momento, já desvalorizamos o que tínhamos, já percebemos tarde demais a importância de algo ou alguém. Não é apenas o outro que nos trata assim, nós também tratamos o outro assim. Essa constatação nos torna mais lúcidos e menos ingênuos. Em vez de esperar reconhecimento natural, podemos aceitar que o reconhecimento é fruto de circunstâncias e não de virtudes. O ser humano só valoriza plenamente quando sente falta, e essa falta só é sentida quando há ausência. O príncipe que entende isso não se ilude com aplausos momentâneos. A pessoa que entende isso não se frustra com a indiferença cotidiana. Em ambos os casos, a consciência dessa dura verdade oferece poder. O poder de não depender da gratidão e o poder de manipular a percepção através da ausência. Assim, ao introduzir a dura verdade sobre o reconhecimento humano, Maquiavel nos convida a olhar para além das aparências e aceitar que a valorização é quase sempre tardia e condicionada. Essa percepção não deve nos amargurar, mas nos fortalecer, porque ao compreender a lógica da ingratidão, deixamos de ser vítimas dela e passamos a ser estrategistas de nossa própria presença. E é justamente a partir dessa base que podemos avançar para o próximo ponto. Se a valorização nasce da ausência, então precisamos entender melhor o papel da ingratidão como força natural nas relações humanas. Porque, afinal, é na ingratidão que se esconde a chave para entender por que as pessoas só percebem o valor de alguém quando ele some.
Se há uma marca da filosofia de Maquiavel que incomoda e ao mesmo tempo fascina, é sua insistência em olhar para a ingratidão humana não como um acidente ou uma falha de caráter isolada, mas como parte natural das relações sociais e políticas. Ele não acreditava que a ingratidão fosse um desvio moral raro, cometido por indivíduos especialmente maldosos. Pelo contrário, via nela um padrão recorrente da natureza humana, algo previsível, quase inevitável. Em sua experiência como diplomata e como observador atento da vida pública e privada, Maquiavel constatou que os homens são movidos antes por interesse do que por lealdade, que lembram mais rapidamente as ofensas do que os favores recebidos e que se apegam mais àquilo que perdem do que ao que possuem. Esse traço, por mais amargo que pareça, explica por que tantas vezes só somos valorizados em nossa ausência. Enquanto estamos presentes, oferecendo benefícios, atenção ou estabilidade, nossa contribuição é tomada como certa, quase invisível. Quando partimos, a falta revela o que a ingratidão havia encoberto. Para Maquiavel, essa dinâmica não era motivo de indignação moral, mas de análise realista. Ele entendia que os homens não seguiam por gratidão, mas por conveniência. Enquanto a presença de alguém coincide com os interesses de um grupo ou de uma pessoa, ela é tolerada, até aplaudida, mas no instante em que esses interesses mudam, a lealdade evapora e dá lugar ao esquecimento ou até à traição. Quantos governantes apoiados em tempos de prosperidade foram abandonados pelo povo nos momentos de crise? Quantos aliados, depois de receberem favores, voltaram-se contra seus benfeitores quando surgiram oportunidades mais vantajosas? Maquiavel testemunhou isso repetidamente na Itália fragmentada de seu tempo, onde cidades, famílias e governantes trocavam alianças com a mesma rapidez com que se trocavam moedas em um mercado. A ingratidão, longe de ser exceção, era a regra. É por isso que ele aconselhava os príncipes a nunca confiarem na gratidão como base sólida de poder, porque ela se desfaz diante da menor mudança de circunstância. Esse raciocínio ganha forma em uma de suas frases mais célebres: os homens esquecem mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. É uma afirmação dura, mas que traduz de maneira perfeita sua visão sobre as prioridades humanas. O afeto e a memória podem ser fortes, mas nada se compara ao apego aos interesses materiais e imediatos. Perder algo que afeta diretamente a vida desperta mais ressentimento do que a perda de uma figura querida. Essa constatação revela a raiz da ingratidão. As pessoas tendem a valorizar não pelo que receberam, mas pelo que lhes falta. O benefício recebido cai no esquecimento rapidamente, enquanto a perda é sentida como ferida aberta. É por isso que tantas vezes só se reconhece o valor de alguém quando ele se vai. A ausência cria a sensação de perda, e essa sensação desperta aquilo que a gratidão falhou em gerar. A presença, por mais valiosa que seja, é invisível. A ausência, por mais dolorosa que seja, é reveladora. Essa visão não se limita ao campo político, mas se estende às relações pessoais de forma impressionantemente atual. Quem nunca viveu a experiência de se doar intensamente a alguém, apenas para perceber que esse esforço era recebido com indiferença ou até com ingratidão? O amigo que sempre esteve disponível e nunca foi lembrado quando precisou de apoio. O parceiro que ofereceu amor e cuidado constantes, mas foi tratado como se fosse obrigação e não como escolha. O colega de trabalho que se dedicou além do esperado, mas foi ignorado até o dia em que se afastou, deixando uma lacuna irreparável. A ingratidão, nesses casos, não é um ato consciente de maldade, mas um reflexo da natureza humana que se acostuma ao benefício constante e só reconhece seu valor diante da ausência.
É como respirar. Enquanto o ar está disponível, não pensamos nele. Mas basta faltar por alguns segundos para que se torne a coisa mais valiosa do mundo. Assim também acontece nas relações. A presença constante é invisível, a ausência repentina é insuportável. Maquiavel compreendia essa lógica de maneira tão profunda que chegou a transformar a ingratidão em uma ferramenta de análise política. Ele sabia que o governante deveria agir sempre prevendo a possibilidade de traição e esquecimento. Por isso, alertava que um príncipe não deveria se apoiar apenas na generosidade, porque os favores concedidos criam dependência, mas não fidelidade. A ingratidão nasce justamente do hábito. Aquilo que foi recebido uma vez gera gratidão. Aquilo que é recebido sempre gera expectativa. Quando a expectativa deixa de ser atendida, não surge reconhecimento, mas ressentimento. Essa é uma armadilha terrível para quem acredita que pode construir poder apenas com dádivas. O líder que dá demais é amado por pouco tempo e odiado quando já não pode sustentar a generosidade. A ingratidão, nesse sentido, transforma a bondade em fraqueza e a presença contínua em desgaste. O governante que não percebe isso se torna escravo das demandas de seu povo e acaba sendo descartado assim que não consegue mais suprir expectativas. No plano cotidiano, essa mesma lógica se manifesta em nossas vidas de forma silenciosa e cruel. Quantas vezes oferecemos atenção, dedicação e esforço sem medida, acreditando que isso nos fará reconhecidos, apenas para descobrir que tudo isso foi recebido como obrigação e não como escolha. A ingratidão não é apenas política, é existencial. Ela nasce do hábito, do excesso, da constância que se torna invisível. Por isso, tantas vezes precisamos nos afastar para sermos vistos, precisamos desaparecer para sermos lembrados. Essa é a ironia que Maquiavel já havia percebido em sua época. A ingratidão é tão natural que a ausência se torna, paradoxalmente, a forma mais eficaz de gerar valorização. Só quando aquilo que oferecemos deixa de estar disponível é que os outros percebem o quanto era valioso. É claro que essa percepção pode soar amarga, mas em vez de nos desanimar, deve nos tornar mais lúcidos. Compreender a ingratidão como força natural nos liberta da ilusão de esperar gratidão contínua. Ao entender que os homens são ingratos por natureza, não como maldade deliberada, mas como reflexo de seu funcionamento, nos tornamos mais preparados para lidar com a realidade. Deixamos de nos frustrar com a indiferença e passamos a agir de maneira estratégica, controlando nossa presença e nossa ausência, nossa generosidade e nossa reserva. Em vez de oferecer tudo o tempo todo, aprendemos a oferecer menos e, assim, a fazer com que cada gesto tenha mais valor. A ingratidão, quando reconhecida, se transforma em lição prática. Não conte com ela como exceção, mas como regra. Não lute contra ela, mas aprenda a usá-la a seu favor. A força da ingratidão também explica por que tantos líderes só são lembrados depois de mortos ou de afastados do poder. Quantos governantes criticados e até odiados durante seu tempo no trono foram reconhecidos como grandes estadistas apenas anos depois, quando sua ausência revelou a importância de sua presença? Quantos artistas, ignorados em vida, se tornaram ícones após sua morte, justamente porque a ausência despertou aquilo que a presença não conseguia provocar? Esse fenômeno é universal e atemporal. A ingratidão torna invisível o que é constante, e a ausência revela seu valor. O mesmo acontece em relações pessoais, pessoas comuns que só são reconhecidas pela família ou pelos amigos depois que já não estão mais disponíveis. Essa dinâmica, por mais dolorosa que seja, confirma a observação maquiavélica. Os homens valorizam mais pela falta do que pela presença. Assim,
Compreender a ingratidão como força natural não significa resignar-se ao esquecimento, mas aprender a jogar com ele. O líder sábio, o indivíduo lúcido, não se deixa enganar pela gratidão momentânea, mas organiza sua vida de forma a criar ausência quando necessário, a provocar a sensação de escassez que gera valorização. Isso não é manipulação vazia, mas estratégia baseada no reconhecimento da natureza humana. É saber que os outros só verão seu verdadeiro valor quando experimentarem sua falta. E por isso é preciso saber se retirar no momento certo, para que a ausência fale mais alto do que a presença jamais poderia falar. Essa é a lição maquiavélica da ingratidão. Não espere reconhecimento contínuo, mas crie condições para que ele surja no momento certo, quando a ausência fizer seu trabalho silencioso. É nesse ponto que conseguimos avançar para o próximo passo do nosso roteiro. Se a ingratidão é uma força natural que torna invisível o que é constante, então precisamos entender melhor o que acontece quando algo ou alguém se torna escasso. Porque, afinal, se a presença contínua gera ingratidão, é a escassez que gera valorização. E é justamente essa a lógica que Maquiavel nos convida a explorar no próximo tópico: o poder da escassez e da privação como instrumentos que moldam o reconhecimento humano. Um dos pontos mais fascinantes da filosofia maquiavélica é sua percepção de que o ser humano não valoriza aquilo que tem em abundância, mas aquilo que se torna raro, difícil ou até inacessível. Essa constatação atravessa toda a sua obra e está intimamente ligada à forma como ele enxerga a dinâmica do poder. Para Maquiavel, os homens são ingratos e inconstantes. E por isso, quanto mais recebem algo de maneira contínua, menos reconhecem o valor desse presente. É apenas quando esse benefício é retirado, quando a ausência se impõe e a privação é sentida, que surge a verdadeira percepção do valor. Essa lógica, dura mas real, explica não apenas as relações entre príncipes e súditos no Renascimento, mas também nossas relações pessoais e sociais até hoje. O poder da escassez é universal. Aquilo que falta se torna precioso, aquilo que sobra se torna banal. É por isso que tantas vezes só valorizamos pessoas, oportunidades e situações quando já não as temos mais ao nosso alcance. Maquiavel, atento observador da política de sua época, viu essa lógica se manifestar repetidas vezes em contextos de liderança. Governantes que se mostravam excessivamente presentes, disponíveis e generosos perdiam prestígio, porque seus súditos passavam a tomar sua atuação como obrigação, não como privilégio. Em contrapartida, líderes que sabiam se ausentar estrategicamente, que apareciam apenas em momentos decisivos, que faziam de sua presença um evento raro, eram muito mais valorizados e temidos. A escassez, nesse sentido, não é apenas ausência, mas um recurso estratégico. O governante que se mostra todos os dias, que fala o tempo todo, que se expõe sem pausa, perde a aura de mistério e autoridade. Já aquele que aparece pouco, mas sempre em momentos cruciais, cria a sensação de importância, porque sua presença se associa a decisões marcantes. Isso não é apenas política do século XVI, mas também uma realidade do século XXI. Em tempos de excesso de informação, a escassez se tornou um dos maiores sinais de valor. Esse raciocínio pode ser aplicado a todas as áreas da vida. Pense, por exemplo, no mundo das relações pessoais. Uma amizade ou um relacionamento em que uma das partes está sempre disponível, sempre pronta, sempre acessível, tende a ser menos valorizada do que aquela em que há limites, espaços e até ausências. Não porque o amor ou a lealdade sejam menores, mas porque a mente humana funciona pela lógica da falta. Só quando sentimos que podemos perder algo é que despertamos para sua importância. Uma pessoa que nunca se afasta pode ser vista como garantida, como parte do cenário.
como ar que respiramos sem notar. Já a que sabe se retirar, a que cria momentos de ausência, acaba despertando um reconhecimento mais intenso, porque sua falta revela o que sua presença constante havia tornado invisível. O poder da escassez, aqui, não é manipulação, mas compreensão de um padrão psicológico. A abundância cansa, a ausência instiga, a privação revela. Na esfera econômica, essa lógica se torna ainda mais clara. Produtos raros, limitados, exclusivos, são sempre mais valorizados do que aqueles disponíveis em excesso. Não importa se a utilidade é a mesma. O que é raro atrai, o que é abundante se banaliza. Esse mesmo princípio se aplica ao reconhecimento humano. Quando alguém está sempre presente, sempre disposto a oferecer tempo, energia ou favores, sua contribuição perde valor porque se torna abundante. Quando essa mesma pessoa se retira, quando sua energia deixa de estar disponível, a percepção de valor explode, porque o que antes parecia garantido se transforma em escassez. Maquiavel percebeu isso em sua época, não com a linguagem da economia, mas com a lógica da política. O governante que se desgasta em excesso perde poder, enquanto aquele que dosa sua presença conquista respeito. Em ambos os casos, a escassez cria valorização. O poder da privação também se revela na forma como reagimos à perda. Um príncipe que é deposto muitas vezes passa a ser lembrado como justo e eficaz, mesmo que em vida fosse criticado. Um líder que morre inesperadamente é exaltado por feitos que antes passavam despercebidos. Um amigo que se afasta é lembrado pelas qualidades que em sua presença eram ignoradas. A ausência cria uma lente que aumenta o valor daquilo que foi perdido. Maquiavel sabia que essa dinâmica era inevitável e por isso aconselhava os governantes a cultivarem prudência. Não confiar no amor presente, mas se preparar para a ingratidão futura. Não esperar reconhecimento imediato, mas usar a escassez para construir respeito duradouro. Essa percepção continua atual, porque o ser humano, em sua essência, não mudou. Continuamos a tomar o presente como certo e a sentir a falta como revelação. Continuamos a desprezar o excesso e a venerar a escassez. A lógica maquiavélica da escassez não deve ser confundida com negligência ou abandono. Não se trata de desaparecer completamente, mas de controlar a presença de forma estratégica, para que cada aparição, cada gesto, cada palavra tenha mais impacto. Assim como a água em excesso destrói pela inundação e em falta causa sede, a presença também precisa de equilíbrio. De mais, desgasta. De menos, gera esquecimento. O segredo é usar a ausência como tempero, não como regra absoluta. Maquiavel compreendia isso ao aconselhar príncipes a não se mostrarem excessivamente generosos nem excessivamente distantes, mas a encontrarem o ponto exato onde sua presença e sua ausência criassem respeito. Esse equilíbrio é uma arte, porque exige leitura constante da situação, percepção das necessidades do povo e coragem para se retirar quando a tentação é se mostrar. É o jogo da escassez, fazer do pouco um valor maior do que o muito. Essa lição pode ser aplicada no presente de maneira prática. Pense em líderes empresariais que não participam de todas as reuniões, mas que, quando aparecem, trazem decisões decisivas, transformando sua presença em evento. Pense em artistas que não lançam música a todo momento, mas que, ao criarem escassez, tornam cada lançamento esperado como um acontecimento. Pense em pessoas que não estão disponíveis 24 horas por dia, mas que, justamente por saberem se retirar, são valorizadas quando retornam. O poder da escassez é atemporal porque responde a uma necessidade psicológica universal. Valorizamos aquilo que pode nos faltar, ignoramos aquilo que temos em excesso.
Essa é a razão pela qual tantas vezes só reconhecemos alguém quando ele some. Porque a ausência é a forma mais intensa de escassez. O mais irônico é que, mesmo sabendo dessa lógica, continuamos caindo na armadilha de acreditar que seremos mais valorizados quanto mais presentes estivermos. Muitos líderes, acreditando que a proximidade contínua gera reconhecimento, acabam se desgastando e se tornando banais. Muitos indivíduos, acreditando que dar mais gera mais amor, acabam desvalorizados por excesso de oferta. Maquiavel nos convida a inverter essa lógica. Não é a abundância que gera valorização, é a falta. Não é a presença constante que gera respeito, é a presença controlada. O poder da escassez e da privação está em transformar cada gesto em algo que não pode ser tomado como garantido, em algo que carrega peso justamente porque não é excessivo. É esse equilíbrio que diferencia os líderes comuns dos líderes extraordinários e as relações superficiais das relações que deixam marcas. Assim, ao compreender a ingratidão como força natural e a escassez como fonte de valor, conseguimos enxergar com clareza por que tantas vezes as pessoas só nos valorizam quando desaparecemos. É a ausência que revela o que a presença escondia. É a privação que desperta o que a abundância adormeceu. Esse é o poder da escassez, e essa é a chave maquiavélica para compreender o reconhecimento humano. E é exatamente aqui que se abre o caminho para o próximo passo de nossa reflexão. Se a escassez gera valorização, então precisamos entender como a presença excessiva pode gerar desgaste e perda de poder. Porque, afinal, se o valor está na ausência estratégica, a presença constante se torna um veneno silencioso que destrói a autoridade e o respeito. Se existe uma das lições mais sutis e, ao mesmo tempo, mais poderosas que podemos extrair da filosofia maquiavélica, é a percepção de que a presença em excesso corrói a autoridade, desgasta o prestígio e, paradoxalmente, diminui o valor de quem a oferece. Maquiavel compreendeu, com sua observação aguda da política e da natureza humana, que tudo aquilo que é oferecido em demasia perde força, porque o homem tende a transformar em hábito aquilo que deveria ser visto como privilégio. O excesso gera banalização, e a banalização gera desprezo. Assim, a presença contínua de um governante, de um líder, ou até mesmo de uma pessoa em relações cotidianas, pode transformar aquilo que deveria inspirar respeito e reconhecimento em algo visto como comum, previsível, descartável. Esse é um paradoxo cruel. Ao estar sempre presente, acreditando que assim conquistará amor e fidelidade, o indivíduo acaba se tornando invisível aos olhos dos outros, porque o humano, em sua inconstância, só valoriza o que é percebido como raro. Na política, Maquiavel via isso de forma clara. Um príncipe que se expõe demais, que participa de todos os assuntos, que tenta agradar em tudo, perde a aura de poder que o cerca. Sua imagem deixa de ser associada ao comando e passa a ser confundida com a de um súdito qualquer. Porque a grandeza de um governante também depende da distância, do mistério, da solenidade que sua figura representa. Ele sabia que o governante precisava aparecer, mas não sempre, porque sua presença deveria estar ligada a momentos decisivos, a gestos que marcassem a memória do povo. Quando o príncipe se fazia presente o tempo todo, ele deixava de ser uma referência e se tornava parte do cotidiano banal, vulnerável às críticas, às comparações e ao desgaste natural da convivência. O excesso de presença destruía o respeito, porque o respeito nasce da escassez. Assim como um sol que nunca se põe seria insuportável, um governante que nunca se ausenta perde o brilho que só a ausência pode oferecer. Essa mesma lógica se aplica de maneira impressionante às relações humanas. Quem nunca viveu a experiência de estar tão disponível para alguém que, em vez de reconhecimento, recebeu indiferença?
A pessoa que responde a todas as mensagens imediatamente, que está sempre pronta a ajudar, que nunca recusa um convite, muitas vezes se torna invisível justamente porque sua presença não exige esforço. Não há suspense, não há espera, não há escassez. O excesso mata o desejo, mata a curiosidade, mata o valor. É como uma música que toca o tempo todo. No início encanta, mas em pouco tempo se torna ruído. Da mesma forma, a presença contínua transforma aquilo que deveria ser extraordinário em ordinário, e o que é ordinário deixa de ser valorizado. Maquiavel, ao observar a política, enxergou um princípio que vale para a vida inteira. Se você quer ser respeitado e valorizado, não pode estar sempre ao alcance de todos, porque o acesso irrestrito destrói a autoridade. O desgaste da presença excessiva também pode ser visto no mundo moderno em diferentes áreas. Pense no ambiente corporativo. Um líder que está o tempo todo ao lado da equipe, monitorando, intervindo, participando de cada detalhe, corre o risco de ser visto não como uma referência, mas como alguém comum, sem distinção. Sua autoridade se dissolve na rotina, porque a hierarquia perde o peso quando não há distância. Já aquele líder que aparece em momentos cruciais, que intervém apenas quando necessário, que guarda sua palavra para decisões importantes, mantém a aura de poder que inspira respeito. O mesmo acontece no universo da cultura. Artistas que lançam conteúdo constantemente, sem pausa, muitas vezes se tornam descartáveis, enquanto aqueles que sabem criar espaço entre suas obras, que controlam sua presença no imaginário, são valorizados com intensidade maior. É o princípio da escassez aplicado ao prestígio. Quanto mais raro, mais desejado. Quanto mais comum, mais ignorado. Maquiavel compreendia que essa dinâmica está enraizada na própria natureza humana. O ser humano se acostuma rapidamente ao que tem, e esse costume gera indiferença. O amor, a lealdade, o respeito, todos esses sentimentos são corroídos quando não há a sensação de perda possível, quando não há a percepção de que aquilo que temos pode nos faltar. Por isso, ele advertia os príncipes contra o excesso de generosidade, porque a generosidade contínua não gera gratidão, mas expectativa. Da mesma forma, advertiria contra o excesso de presença, porque a presença constante não gera valorização, mas cansaço. Essa é a armadilha da abundância. Em vez de aproximar, afasta. Em vez de elevar, rebaixa. Em vez de conquistar respeito, provoca desgaste. Saber se ausentar, portanto, não é desleixo, mas estratégia. A ausência preserva o mistério, mantém viva a curiosidade, impede a banalização. O governante que nunca se retira é como um ator que nunca sai do palco. Em pouco tempo, sua atuação deixa de emocionar e se torna apenas rotina. Essa reflexão ganha ainda mais força quando aplicada às relações pessoais. Muitas vezes, acreditamos que para sermos valorizados, precisamos estar sempre disponíveis, sempre presentes, sempre oferecendo tudo de nós. Mas, na prática, essa disponibilidade sem limites acaba nos tornando invisíveis. Aquele amigo que sempre está pronto a ajudar é muitas vezes o último a ser lembrado. Aquela pessoa que nunca nega nada é justamente a que menos recebe reconhecimento. Isso acontece porque a mente humana associa valor àquilo que pode faltar. E quando algo está sempre presente, o cérebro o registra como dado certo, como paisagem, como parte do cenário. Só quando essa presença desaparece é que o vazio se faz notar. É por isso que tantas vezes só valorizamos alguém quando ele some, porque a ausência revela o que a presença constante havia anestesiado. O desgaste da presença excessiva é silencioso, mas devastador, porque destrói a possibilidade de reconhecimento enquanto ainda há tempo.
É importante perceber que a crítica maquiavélica à presença excessiva não é apenas uma questão de poder ou prestígio, mas também de sabedoria prática. Estar sempre presente consome energia, desgasta relações e cria expectativas impossíveis de serem sustentadas. Quem se mostra em excesso precisa continuar se mostrando, porque o hábito cria dependência. E quando, por qualquer motivo, essa presença não pode ser mantida, a ausência repentina gera não valorização, mas ressentimento. O ciclo se torna cruel. A presença excessiva gera indiferença. A retirada súbita gera revolta. O caminho estratégico é outro. Dosar a presença, controlar o acesso, saber se ausentar antes que o excesso destrua o valor. Essa é a arte da liderança, mas também da convivência humana. Aparecer quando necessário, desaparecer quando prudente e deixar que a ausência mantenha viva a chama do reconhecimento. Na prática, essa lição pode transformar completamente a maneira como nos relacionamos. Um líder que aprende a não estar sempre presente preserva sua autoridade. Um amigo que sabe se retirar mantém seu valor. Um parceiro que cria espaço fortalece o desejo. Em todos os casos, o segredo está em entender que o ser humano não valoriza o excesso, mas a medida certa. E que essa medida certa exige a coragem de se retirar quando o impulso é permanecer. A ausência estratégica é o antídoto contra o desgaste da presença excessiva. Maquiavel nos mostra que o poder não está apenas em aparecer, mas também em saber desaparecer. E essa habilidade, embora simples em teoria, exige enorme disciplina, porque a tentação de buscar reconhecimento imediato pela presença constante é grande. Mas é justamente ao resistir a essa tentação que se conquista o respeito duradouro. Compreender o desgaste da presença excessiva nos prepara para o próximo passo. Se estar presente demais corrói o valor, então a verdadeira arte maquiavélica está em aprender a controlar a distância. Quando se aproximar, quando se afastar, quando oferecer, quando negar. Essa dança entre presença e ausência é a chave para manter respeito, autoridade e reconhecimento em qualquer esfera da vida. É sobre isso que trataremos no próximo tópico, quando exploraremos a arte de controlar a distância como ferramenta estratégica para ser valorizado sem depender da ingratidão alheia. Maquiavel, ao observar a vida política de sua época, percebeu algo que vai muito além dos palácios e das intrigas do Renascimento. O poder não se mantém apenas pela força ou pela astúcia, mas também pelo domínio sutil da distância. Saber quando se aproximar e quando se afastar, quando oferecer presença e quando impor ausência, é uma das artes mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais essenciais para qualquer líder, e de forma ampliada, para qualquer pessoa que deseja ser valorizada em suas relações. A distância, no pensamento maquiavélico, não é um vazio passivo, mas uma ferramenta ativa de estratégia. Quem se mostra em excesso perde o respeito. Quem se afasta demais cai no esquecimento, mas quem aprende a dosar a proximidade constrói uma aura de autoridade e mantém vivo o reconhecimento. Essa arte não se limita aos governantes. Ela atravessa o tecido humano das relações, porque todos nós estamos, de alguma forma, envolvidos em jogos de poder, sejam eles políticos, sociais, profissionais ou íntimos. O controle da distância é poderoso porque dialoga com a natureza volúvel dos homens. Como vimos, os homens são ingratos, esquecem facilmente o bem recebido e só despertam para o valor daquilo que lhes falta. Isso significa que, se permanecermos sempre próximos, seremos inevitavelmente banalizados, reduzidos a uma presença constante que já não inspira gratidão.
Por outro lado, se nos ausentarmos em demasia, seremos substituídos ou esquecidos, porque a memória humana é curta e o espaço vazio logo se enche de novas figuras. A sabedoria, portanto, está em ocupar o espaço certo. Nem tanto que provoque saturação, nem tão pouco que provoque apagamento. Essa é a verdadeira arte maquiavélica de controlar a distância, porque exige a leitura constante do contexto e a coragem de contrariar nossos impulsos imediatos. É natural querer estar sempre presente para ser lembrado, mas é estratégico saber desaparecer para ser desejado. Na política renascentista, esse princípio se aplicava de forma concreta. Um príncipe que se mostrava em todas as circunstâncias se tornava alvo fácil de críticas, fofocas e desgastes, porque sua imagem estava exposta a todo momento. Já aquele que controlava sua aparição, que surgia apenas em momentos cruciais para liderar uma vitória, para anunciar uma decisão, para punir uma traição ou para conceder um benefício, mantinha sua autoridade intacta. A ausência preservava sua imagem e a presença se tornava memorável. Esse mesmo princípio atravessou séculos e se faz visível no mundo atual. Líderes políticos modernos que falam o tempo todo perdem força. Aqueles que escolhem suas aparições com cuidado mantêm respeito. Artistas que aparecem em todas as telas acabam se desgastando. Aqueles que criam a expectativa da ausência mantêm seu valor. A lógica é sempre a mesma. Controlar a distância é controlar a percepção. E controlar a percepção é controlar o poder. Essa arte se aplica também às relações pessoais de forma intensa. Muitas vezes acreditamos que a proximidade constante é a prova de amor, amizade ou lealdade. No entanto, a psicologia humana funciona de maneira oposta. A presença sem pausa pode sufocar, gerar indiferença ou até repulsa. O espaço entre encontros, a ausência temporária, o silêncio entre palavras, tudo isso cria a oportunidade para que o outro perceba a falta e, por consequência, reconheça o valor. Um amigo que sabe se afastar deixa espaço para que o outro o procure. Um parceiro que sabe criar distância fortalece o desejo. Um profissional que não está disponível a qualquer momento cria percepção de valor. Não se trata de jogar com frieza, mas de compreender que a distância é tão importante quanto a presença, porque sem distância não existe perspectiva. E sem perspectiva não existe valorização. É o contraste entre presença e ausência que desperta reconhecimento. Maquiavel compreendia que o controle da distância é também um antídoto contra a ingratidão. Se os homens esquecem facilmente o bem constante, então a ausência serve como lembrete. Quando o governante se retira, quando a presença deixa de ser garantida, o povo sente a falta e é forçado a reconhecer aquilo que antes parecia natural. Da mesma forma, quando uma pessoa se afasta, o outro é obrigado a perceber tudo aquilo que havia se tornado invisível na convivência diária. Essa ausência não é abandono, mas estratégia, um espaço criado para provocar consciência. É como o silêncio em uma música, que dá força às notas, como a pausa em um discurso, que dá peso às palavras. O vazio, quando usado com sabedoria, fala mais alto do que a presença contínua. O líder que entende isso não teme se retirar, porque sabe que sua ausência prepara o terreno para o retorno triunfante. O domínio da distância exige disciplina, porque vai contra os instintos humanos. Queremos estar sempre perto de quem amamos. Queremos estar sempre presentes para mostrar nosso valor. Queremos oferecer constantemente para conquistar reconhecimento. Mas o paradoxo maquiavélico é que quanto mais oferecemos, menos somos reconhecidos. O verdadeiro poder está em resistir ao impulso da presença constante e escolher os momentos certos para aparecer. Essa escolha, difícil e muitas vezes dolorosa, é o que diferencia o ingênuo do sábio,
o fraco do poderoso. Controlar a distância é uma forma de autocontrole, porque implica não ceder à ansiedade de ser lembrado a todo momento, mas confiar na força que a ausência cria. É aceitar que o silêncio, a retirada e a privação são, muitas vezes, mais eficazes do que a fala, a presença e a generosidade constantes. No mundo contemporâneo, essa lição se mostra mais necessária do que nunca. Vivemos em uma era de excesso de exposição, onde a presença é quase compulsória. As redes sociais nos empurram para mostrar tudo, todos os dias, em todos os momentos. A tentação é estar sempre visível, sempre ativo, sempre presente. Mas esse excesso gera desgaste. As imagens perdem impacto, as palavras perdem peso, os gestos perdem valor. Quem aprende a controlar a distância, mesmo em meio a essa avalanche de presença digital, conquista um diferencial. A ausência cria curiosidade, a pausa gera expectativa, o silêncio desperta a atenção. No meio do barulho, quem sabe se calar é ouvido com mais clareza. No meio do excesso, quem sabe desaparecer se torna mais valioso. A arte maquiavélica de controlar a distância é, portanto, uma arte ainda mais urgente em tempos de saturação. Essa arte não deve ser confundida com indiferença ou desinteresse. Controlar a distância não significa abandonar relações, mas fortalecê-las pela alternância entre presença e ausência. Não significa negligenciar, mas administrar. O governante que desaparece completamente perde o trono, assim como o amigo que nunca aparece perde a amizade. O segredo está no equilíbrio. Mostrar-se o suficiente para ser lembrado, retirar-se o suficiente para ser valorizado. É uma dança sutil, em que cada passo precisa ser calculado, em que cada aproximação e cada afastamento tem propósito. Essa habilidade, quando bem dominada, transforma a forma como somos percebidos. Passamos de disponíveis e banais a raros e essenciais, porque a distância cria escassez, e a escassez cria valor. A arte maquiavélica de controlar a distância nos prepara para compreender o próximo passo de nossa reflexão. Se o governante, o líder ou a pessoa comum deve dosar presença e ausência para ser valorizado, então precisamos aplicar essa lógica de maneira prática em nossa vida cotidiana. Como usar essa filosofia não apenas em palácios e nações, mas em nossas relações pessoais, profissionais e sociais. Como transformar essa arte em uma ferramenta para conquistar respeito, autoridade e reconhecimento em qualquer esfera. É exatamente essa transição que nos leva ao próximo tópico, onde veremos como a lógica da ausência estratégica pode ser aplicada no dia a dia, transformando nossa forma de nos relacionar com o mundo. A filosofia de Maquiavel, embora nascida no coração da política renascentista, atravessa os séculos porque toca em algo universal e atemporal, a natureza humana. E é justamente por isso que os princípios que ele observou em príncipes, governantes e generais podem e devem ser aplicados por nós em nossas vidas cotidianas, mesmo que não ocupemos tronos ou cadeiras de poder. A lógica da ausência, que se revela como ferramenta de autoridade no campo político, pode ser usada em nossas relações pessoais, profissionais e sociais, para que sejamos mais valorizados, mais respeitados e menos reféns da ingratidão alheia. No fundo, todos nós vivemos jogos de poder em diferentes escalas, e todos nós, em algum momento, já sentimos a dor de não sermos reconhecidos em nossa presença, apenas para descobrir que nossa ausência foi capaz de provocar a valorização que tanto buscamos. Aprender a transformar essa dinâmica em estratégia consciente é uma das formas mais poderosas de aplicar a filosofia maquiavélica em nossa vida prática. Comecemos pelas relações pessoais. Quantas vezes nos dedicamos intensamente a alguém, um amigo, um parceiro, um familiar, acreditando que essa entrega contínua geraria amor e reconhecimento, apenas para perceber que, em vez de gratidão,
recebemos indiferença. O excesso de disponibilidade, de presença, de atenção, muitas vezes sufoca o valor que deveria nascer dessas atitudes. A lógica é simples: o que está sempre presente é tomado como garantido. Por isso, a ausência estratégica pode se tornar um recurso essencial para restaurar o equilíbrio. Quando nos afastamos, quando deixamos de estar sempre disponíveis, quando criamos espaço e silêncio, damos ao outro a oportunidade de perceber a importância daquilo que antes era invisível. Esse afastamento não é frieza, mas inteligência. É criar o contraste necessário para que nossa presença volte a ser valorizada. O amigo que sabe se retirar é aquele que desperta a saudade. O parceiro que não está sempre disponível é aquele que mantém vivo o desejo. O familiar que não se sacrifica continuamente é aquele cujo gesto, quando aparece, tem peso real. Essa é a aplicação mais imediata e transformadora da lógica maquiavélica da ausência em nossas relações afetivas. No campo profissional, essa filosofia é igualmente poderosa. Um funcionário que está sempre disponível, que nunca impõe limites, que se doa sem medida, muitas vezes é o primeiro a ser esquecido ou explorado. Seu trabalho, por mais dedicado que seja, perde valor porque se torna invisível. Por outro lado, aquele profissional que sabe dosar sua entrega, que sabe dizer não quando necessário, que cria momentos de ausência para destacar sua presença, acaba sendo mais respeitado. Essa lógica também vale para líderes. O chefe que está presente em todos os detalhes, em todas as reuniões, em todas as decisões, perde autoridade porque se torna banal. O líder que aparece apenas nos momentos cruciais, que guarda sua palavra para situações decisivas, cria impacto porque sua presença é percebida como rara e valiosa. Assim como o príncipe que se ausenta para preservar sua aura de poder, o líder moderno precisa usar a ausência como recurso estratégico para manter o respeito e evitar o desgaste. O segredo é compreender que, no ambiente de trabalho, a ausência controlada pode ser tão eficaz quanto a presença constante, porque cria contraste e dá peso às aparições. Essa lógica também se aplica às interações sociais em um sentido mais amplo. Vivemos em uma era de exposição contínua, em que a tentação é estar sempre visível, postar constantemente nas redes sociais, responder a tudo de imediato, mostrar cada detalhe da vida como se a presença digital fosse garantia de valorização. Mas o que acontece na prática é o oposto. O excesso de presença gera saturação, e a saturação gera desinteresse. A lógica maquiavélica nos ensina que a ausência estratégica pode ser mais poderosa do que a exposição constante. Aquele que sabe se retirar, que não se mostra o tempo todo, que aparece apenas quando tem algo relevante a oferecer, conquista mais atenção e respeito. No meio do barulho, o silêncio é mais eloquente. No meio do excesso, a escassez é mais valiosa. Assim, até mesmo em nossas vidas digitais, aprender a controlar a presença e a ausência é um recurso essencial para sermos realmente valorizados. A lógica da ausência também pode ser aplicada em nossa própria relação conosco. Muitas vezes, nos desgastamos porque estamos sempre disponíveis para os outros, sempre oferecendo, sempre nos sacrificando, sem deixar espaço para o autocuidado. Essa presença excessiva nos leva à exaustão e, pior, ao sentimento de desvalorização. Aplicar a filosofia maquiavélica, nesse caso, significa aprender a se retirar não apenas do convívio externo, mas também da obrigação de estar sempre presente para todos. Significa criar momentos de ausência para si mesmo, para recarregar energias, para refletir, para cultivar autonomia. Essa ausência é necessária porque, quando estamos sempre disponíveis, não apenas os outros deixam de nos valorizar, mas nós mesmos deixamos de perceber nosso próprio valor. A ausência, então, se torna um ato de respeito consigo,
uma forma de reconquistar o equilíbrio perdido pela presença constante e desgastante. O mais fascinante dessa aplicação cotidiana da lógica da ausência é perceber que ela não exige gestos grandiosos, mas escolhas sutis e consistentes. É saber não responder de imediato. É recusar estar sempre disponível. É aparecer apenas quando realmente há algo a oferecer. É dar valor ao silêncio tanto quanto às palavras. Cada pequeno gesto de ausência cria espaço para que a presença seja valorizada. Maquiavel, ao observar príncipes e governantes, estava nos oferecendo uma chave que pode abrir portas em qualquer contexto humano. A chave de que a ausência não é apenas perda, mas também poder. Não é apenas vazio, mas também construção. Saber usá-la é, talvez, uma das formas mais eficazes de se proteger da ingratidão natural dos homens e de conquistar respeito genuíno. Ao aplicar essa lógica em nossas vidas, transformamos a forma como somos percebidos. Deixamos de ser vistos como garantidos, como abundantes, como paisagem, e passamos a ser vistos como raros, como essenciais, como insubstituíveis. A ausência nos devolve o valor que a presença excessiva havia desgastado. Mas, para que isso aconteça, é preciso coragem. Coragem de se retirar quando o impulso é permanecer. Coragem de silenciar quando a tentação é falar. Coragem de negar quando o desejo é ceder. Essa coragem, que parece pequena em gestos, é gigantesca em seus efeitos, porque muda a maneira como os outros nos percebem e, mais importante ainda, muda a maneira como nós mesmos nos percebemos. E é justamente nessa coragem que se encontra o elo para o próximo passo. Porque se aprendemos a aplicar a lógica da ausência em nossas vidas, percebemos inevitavelmente uma verdade irônica. Muitas vezes, só somos plenamente reconhecidos depois que partimos, depois que já não estamos disponíveis, depois que a perda é irreversível. Esse paradoxo cruel e revelador é o que nos conduz ao último ponto do nosso roteiro. A ironia da valorização pós-perda, o mistério humano de só sentir o peso do que tinha quando já não tem mais. Poucas verdades da condição humana são tão dolorosamente irônicas quanto esta. Muitas vezes, só reconhecemos o valor real de alguém ou de algo quando já não podemos mais tê-lo. Essa constatação, que atravessa séculos de história e se repete em cada pequena experiência cotidiana, foi compreendida por Maquiavel de maneira tão clara que ele transformou essa percepção em uma das colunas de sua filosofia política. O homem, dizia ele, é ingrato, inconstante e volúvel. Esquece rapidamente o bem que lhe foi feito e se apega mais intensamente àquilo que lhe foi tirado do que àquilo que ainda possui. Essa característica, que pode parecer apenas um traço moral reprovável, é, na verdade, um padrão psicológico universal. Só sentimos a falta daquilo que se perde, porque enquanto está presente, nos acostumamos à sua abundância e deixamos de vê-lo. A ironia está justamente nisso. A ausência, que deveria ser um vazio, se torna a revelação mais contundente do valor daquilo que tínhamos, mas já não temos mais. Na política, Maquiavel via esse fenômeno repetidamente. Príncipes criticados, acusados de crueldade ou de ineficácia, eram depostos pelo povo que acreditava poder encontrar governantes melhores. No entanto, após a queda, quando o novo governante se mostrava incapaz de manter a estabilidade ou a segurança, o povo passava a olhar para trás com saudade, reconhecendo no antigo príncipe virtudes que antes não valorizava. A ausência revelava o que a presença havia ocultado. A memória seletiva transformava defeitos em detalhes e qualidades em grandes feitos. A valorização tardia se tornava elogio póstumo, inútil para quem já havia perdido o poder, mas poderosa como lição para quem desejava compreendê-lo. O mesmo se repetia em alianças políticas. Um aliado traído, um diplomata afastado, um soldado esquecido só tinha sua importância reconhecida quando já não estava mais à disposição.
A ironia da valorização pós-perda atravessava todos os níveis da vida política, e Maquiavel aprendeu a tratá-la não como exceção, mas como regra. Essa regra, no entanto, não pertence apenas ao mundo dos governantes. Todos nós, em nossas vidas comuns, já experimentamos a dor de sermos valorizados apenas quando nos afastamos. Ou já sentimos na pele o arrependimento de reconhecer tarde demais a importância de alguém que já não estava mais disponível. Quem nunca perdeu um amigo ou um amor e apenas na ausência percebeu tudo o que aquela pessoa representava? Quem nunca saiu de um emprego e ouviu então o chefe ou os colegas admitirem o quanto sua presença fazia diferença? Quem nunca perdeu um familiar e na dor da perda foi tomado pela consciência de que nunca havia reconhecido o suficiente em vida o que aquela pessoa significava? Essa é a ironia cruel. O valor que deveria ser reconhecido na presença só se torna evidente na ausência. O coração humano parece precisar da privação para despertar para aquilo que deveria ser óbvio. E é por isso que Maquiavel via na ingratidão e na inconstância não falhas de caráter, mas características inevitáveis da nossa natureza. Essa ironia revela também um traço profundo da psicologia humana. A mente não consegue manter por muito tempo a consciência plena do que possui. O que é constante se transforma em paisagem, em fundo, em normalidade. Só a mudança, só a ruptura, só a ausência provoca o choque necessário para tirar algo da invisibilidade e trazê-lo de volta à consciência. Enquanto temos, não vemos. Quando perdemos, sentimos. Esse mecanismo se repete em todas as áreas da vida. O ar, que respiramos sem pensar, só se torna valioso quando falta. A saúde, que tomamos como garantida, só é reconhecida quando a doença chega. A liberdade, que parece direito natural, só é valorizada quando é retirada. E as pessoas que fazem parte do nosso cotidiano só são plenamente reconhecidas quando desaparecem. A ironia da valorização pós-perda está inscrita em nossa forma de perceber o mundo. Só a falta desperta o valor. Maquiavel, ao observar essa dinâmica, compreendeu que nenhum governante deveria contar com o amor constante de seu povo, porque esse amor seria sempre corroído pela familiaridade e só renasceria na ausência, quando já fosse tarde demais. No entanto, essa ironia pode ser transformada em lição prática. Se sabemos que os homens só valorizam plenamente quando perdem, podemos aprender a criar pequenas ausências estratégicas que provoquem a sensação de perda sem que a perda seja real. É a arte de dosar presença e ausência para manter vivo o reconhecimento. Ao se retirar por um tempo, o governante permite que seu povo sinta sua falta e associe sua ausência à estabilidade perdida. Ao se afastar estrategicamente, o indivíduo nas relações pessoais permite que o outro perceba tudo o que sua presença representa. Essa ausência não é abandono, mas recurso. Não é traição, mas estratégia. É transformar a ironia da valorização pós-perda em ferramenta consciente. Provocar a sensação de ausência para evitar a necessidade da perda real. Esse movimento exige inteligência e coragem, porque contraria o impulso natural de estar sempre presente, mas gera efeitos muito mais duradouros do que qualquer presença contínua poderia gerar. Essa lição se torna ainda mais importante quando pensamos na inevitabilidade da perda definitiva, a morte. Quantos líderes, artistas, pensadores e pessoas comuns foram ignorados ou subestimados em vida e só se tornaram plenamente reconhecidos depois de partirem. A ausência definitiva transformou sua imagem, cristalizou sua memória, amplificou seu valor. É cruel perceber que muitas vezes a valorização só chega quando já não pode ser aproveitada. Mas essa constatação também pode nos inspirar a agir de outra forma.
Se sabemos que a ausência desperta valor, por que esperar que a perda seja definitiva para reconhecer? Por que não praticar conscientemente o reconhecimento em vida? Essa reflexão, que vai além da filosofia de Maquiavel, mas que nasce dela, nos provoca a rever nossas atitudes. Quantas pessoas ao nosso redor só receberão nossa valorização depois que não estiverem mais aqui? Quantas presenças preciosas estão sendo banalizadas pela familiaridade, condenadas a serem exaltadas apenas na ausência? A ironia da valorização pós-perda, quando reconhecida, pode se transformar em convite para quebrar esse ciclo. Maquiavel, ao nos mostrar a ingratidão e a valorização tardia como parte da natureza humana, não estava apenas descrevendo uma realidade amarga, mas nos dando ferramentas para viver de forma mais lúcida. Saber que os homens só valorizam plenamente na ausência nos permite usar a ausência como recurso estratégico, mas também nos convida a praticar, de forma consciente, o reconhecimento enquanto ainda há tempo. Assim, a ironia deixa de ser apenas tragédia e se torna oportunidade. Oportunidade de administrar a forma como somos vistos e oportunidade de enxergar o valor do que temos, antes que a ausência nos obrigue a perceber. A ausência, nesse sentido, é mestra. Ensina tanto a quem a provoca quanto a quem a sente. Ensina que o valor não está no excesso, mas no equilíbrio. Que a gratidão não é natural, mas precisa ser despertada. Que o reconhecimento verdadeiro exige contraste, e o contraste só nasce da distância. Encerrar essa reflexão sobre a ironia da valorização pós-perda não significa fechar o assunto, mas abrir ainda mais perguntas. Se é verdade que só valorizamos na ausência, como podemos quebrar esse ciclo? Como podemos ensinar a nós mesmos e aos outros a enxergar o valor da presença antes que ela se perca? Como podemos aplicar a lógica da ausência sem nos tornarmos manipuladores, mas sim construtores de relações mais saudáveis? E talvez a pergunta mais importante: quantas presenças preciosas ao nosso redor estão sendo invisibilizadas pela familiaridade neste exato momento? Essas perguntas permanecem abertas, porque Maquiavel não nos dá respostas prontas, mas nos oferece lentes para enxergar o mundo como ele é. E, ao enxergarmos, ganhamos a liberdade de escolher como agir. O que faremos com essa liberdade é o que determinará se viveremos a ironia da valorização tardia ou se aprenderemos a valorizar enquanto ainda há tempo.